Bom dia, bom início de semana aí para todo mundo. Eu ouvi falar em segunda-feira, energia lá em cima, astral lá em cima. A gente está começando aqui mais uma semana de bem assim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua presença. E para a gente começar a semana com tudo, nós vamos falar hoje aqui no programa sobre adaptação escolar. Eu sei que tem a criançada aí, né? Tem muitos que já estão voltando às aulas, outros que ainda vão voltar. Então nós vamos falar sobre esse período, tá? De adaptação. Também vamos falar sobre aromaterapia para crianças, tem diversos benefícios e ainda sobre sorvetes artesanais, agora para essa época, né, do verão, carnaval, que está super pedindo nesse clima da gente, né? Muita coisa boa e como sempre eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha pelo canal 25 da NET, pelo portal gazetaweb.com. Tem o pessoal que nos assiste pelo nosso aplicativo da TV Mar e tem ainda a galera que nos acompanha pela nossa fanpage lá no Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pelo seu carinho, tá? Pela sua presença aqui juntinho com a gente, lembrando das nossas redes sociais. Principalmente se você é novo, tá? Aqui na nossa programação. Corre lá, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter. É facinho para você nos achar nessas plataformas. Basta você digitar lá, ó, TV Mar Canal 25 e pronto, já está acompanhando a gente. Aí a gente vai trocar likes, comentários. Nós gostamos muito de interagir com vocês também lá pelas redes sociais, tá certo? Estamos te esperando. Tem ainda o nosso WhatsApp, que é por onde você consegue conversar diretamente com a nossa equipe de produção. O número já está aqui na tela, é só você salvar aí nos seus contatos e conversar com a gente também. Joinha, estamos te esperando, tá? Olha só, gente, é oficial, viu? Eu sei, a segunda-feira começou difícil para algumas crianças, para alguns pequenos, porque eles voltaram às aulas hoje. Tem outros que vão voltar só a partir da próxima semana. E aí vem aquele período um poucozinho difícil, né, para alguns pais, que é a adaptação escolar. Mas aí a gente sempre convida que é a pessoa certa para te ajudar nessa missão, né, Niel? Oi, Mara, bom dia, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso cantinho. É um momento difícil, Niel, Isso. É uma adaptação que é difícil não só para as crianças, como para os pais também. Sim. E ultimamente a gente tem observado que os pais têm apresentado uma dificuldade muito maior do que as crianças nessa adaptação. Tipo assim, o tchau, bye bye das crianças tem sido super fácil e o dos pais está acontecendo de forma muito dolorosa. Por que isso? É o apego, realmente? Tem a questão do apego, é o tesouro deles que eles estão se separando inicialmente, né? Então, tem algumas crianças, assim, que eles vão para o berçário aos 9 meses, ou até novinho, um ano e tal. A entrada nesse universo está sendo muito precoce, digamos assim. Porém, é importante que os pais não se sintam culpados, porque eles avaliaram essa instituição, eles visitaram, eles fizeram a melhor escolha dentro do que eles acreditam ter sido adequada para o filho naquele momento. Então, quando é bem pequenininho, tipo, tá entrando no berçário, essas memórias das crianças ainda são muito de sensações, de sentidos. Então, eu normalmente indico para os pais levarem algum objeto da criança. Pode ser um ursinho, pode ser o neném ou nanã, que eles chamam. Depende muito, cada criança dá um nome, né, para algum objeto. Então, é interessante que nessa fase de berçário isso aconteça. Sim. Já tem os maiorzinhos, né, que vão entrando nos estágios que eles falam, né, antes do Fundamental 1. E aí, esse período, é importante que os pais também apresentem essa escola. Eles passem em frente de carro, eles mostrem onde é que vai ser a escola que o filho vai estudar. Se de repente for perto, tentar ir caminhando com ele, né? Se de repente essa criança já tiver entrado na escola e houve uma mudança de cidade, por alguma razão, vem toda essa questão da adaptação do novo, dos amigos novos, da escola nova. Professora, aceitação. Será que eu vou ser aceito como era na minha antiga escola? Então, não é só uma dúvida dos pais, quanto das crianças também. Eu costumo dizer que se os pais, mesmo inseguros, eles demonstrarem isso para os pequenos, isso irá se acentuar neles. Sim. Então, a gente, como pai, terá que segurar nossa insegurança, não sei muito como fazer, mas, enfim, tem algumas orientações que a gente pode sinalizar
no sentido de, filho, vamos fazer o seguinte, vamos tentar levar algumas coisas da sua escola nova, para a sua escola nova, da tua escola antiga. Digamos que ele fosse de um outro estado, de uma outra cidade. Então, levar uma plantinha que fosse símbolo daquele local onde ele morava e ele passou aí para essa nova, para apresentarem para a nova turma. Pode ser um processo que, se os pais souberem desde o início, fazer com a escola que o filho estava estudando para a transição para a nova. Então, isso também acontece. E é muito importante esse apoio da escola, né? Nós sabemos que hoje as escolas, elas fazem um período de adaptação com os pais, que vai de uma semana a um mês, normalmente, onde os pais ficam com os filhos. E aí tem alguns pais que ficam literalmente dentro da sala. Ficam o dia, sábado tarde ou amanhã, pronto, os pais estarão lá. O tempo inteiro eles estão lá tentando amenizar qualquer sofrimento que venha acontecer. Só que o filho precisa dessa autonomia. Era isso que eu queria saber, isso é bom ou não para o filho, né? É interessante que ele fique no primeiro dia, mas que mesmo nos primeiros dias ele comece a sair de dentro da sala, fica no corredor, vai para o pátio. Não omite nada do filho, dizendo vou ali, volto já e sumir. Não, coloca realmente para a criança onde é que ele vai estar, até você perceber que o filho está seguro. Se de repente o pai for aquele que perceber que na hora da despedida o filho vai chorar, ou ele vai chorar, se o filho chorar, mais tranquilo, porque a gente pode tentar contornar, dizer que está ali presente e ficar com ele até ele entrar na sala e ficar bem. Mas quando o contrário acontece, é importante que esses pais talvez assim, chama, se for a mãe, chama o pai, tenta trocar inicialmente, porque para a criança ver o pai ou a mãe nessa situação não vai ser nada legal. Então é bacana que eles possam ter alguém de segurança para fazer essa transição. Quando a gente fala de rotina, de adaptação, a gente também lembra de rotina, né? Eu lembro bastante de rotina. E aí muitas vezes os pequenos eles têm uma rotina, né? Geralmente férias, acorda a qualquer horário, come qualquer coisa. E aí você vai começar a escola, você tem que cumprir os horários, tudo direitinho. Muitos Isso também vai ser difícil, né? Começando hoje, né? Hoje. Então, esse passo a passo talvez a gente não vai conseguir encaixar direto. Mas para os pais que ainda vão começar na próxima semana, pode ficar de uma semana antes, eles começarem a ajustar a questão do sono. Deixa ele brincar, deixa assistir, mas dizer, filho, ó, a escola vai estar começando, você vai estudar tal horário. Começa introduzindo para essa criança se habituar à nova rotina de sono. Senão, ela vai ficar realmente muito chateada, irritada nos primeiros dias, né? Então, essa rotina é preciso ser ajustada. Tá. É legal conversar para ver os horários de deitar, os horários de levantar, tem a questão dos lanches também. Tudo isso conversando sempre, né? Sim, sempre trocando uma ideia. Na questão, às vezes, até de materiais escolar. É legal que os pais levem os filhos, mas cuidado com a compulsão das compras, dos Todo mundo fica louco, né? Querendo levar a papelaria inteira. E aí eu sempre oriento para os pais, leva para ser um momento legal, porém dá opções. Filho, tem 3 modelos de mochila, é qual desses aqui tu escolhe? Então acho que se ele delimita, fica mais fácil para a criança. Ela tem a opção de escolha, ela tem esse direito, mas dentro do que os pais veem que é possível para eles, né? Estudo não é só na escola, né? É legal que a casa também tenha um cantinho que ajude na concentração, no foco. Sim, é muito importante. O cantinho do estudo, que tenha a carinha dele, que tenham coisas que ele goste, né? Muitas vezes eu digo que tente colocar como se fosse um mural, onde tenha os dias da semana e sempre a criança poder visualizar o que tem cada dia, porque aí ela vai, ela mesma criando autonomia de, hoje eu tenho aula de natação e também eu tenho a escola, então ela já vai se arrumar tal para ter a natação, instruir a criança o que é preciso levar para a natação, para que ela mesma arrume a mochilinha. É claro que ela não vai, se ela for uma criança muito pequena, saber fazer tudo, lembrar de tudo que precisa, mas pelo menos o básico, assim, a touca, o maiô, ela vai saber que tem que separar. Certo. Assim como nós adultos, né, já temos as nossas personalidades, as crianças também a gente já começa a ver, né, um pouquinho da personalidade delas. Né, o que você falou sobre aqueles, né, que estão super de boas para começar as aulas, independentes, e tem aqueles que já são também mais apegados aos pais, né? Como lidar
tanto com um tipo de personalidade quanto o outro. Esses que são mais grudadinhos nos pais, né? É o que a gente fala das crianças, assim, o temperamento a gente já nasce com ele. Sim. Então vão ter aquelas crianças que vão ter um temperamento mais afetuoso, mais apegado, digamos assim. Que se os pais, de uma certa forma, reforçarem esse apego, vai ser difícil lá na frente, porque provavelmente pode se tornar um adulto inseguro, tá? Então é bacana que a gente cuide, mas com uma certa cautela. Tá. Como fazer isso? Demonstrar que vai estar presente, que se ele precisar, a escola vai ligar. Eu sempre peço e oriento os pais a pedirem para a escola entrar em contato. Sim. Porque a gente sabe que hoje as crianças têm telefone cada vez mais cedo, né? Para evitar que elas fiquem ligando muito para os pais, tá? Então é interessante que digam que se a escola precisar, a escola liga para o pai e para a mãe. E na primeira semana, eu sempre oriento para os pais, principalmente com essas crianças que são mais apegadas, sinalizar que eles estão lá na escola. Tá? Então, assim, ó, filha, a mamãe vai estar aqui no pátio, quando tocar, você vai me encontrar, se você precisar, você vem até aqui e falar comigo. Depois de um tempo, ela já ficou adaptada de boa, então, segunda semana já está tranquilo. Mas uma coisa fundamental na primeira semana é, você falou para o filho que vai chegar às 17 horas para buscá-lo, você esteja pontualmente às 17 horas. Tem isso, né, da criança se sentir abandonada lá na escola. Exatamente. E é bem comum, né, de Bastante. acontecer. Não porque os pais querem, mas por uma questão de trânsito e tal. E aí eu sempre peço para eles terem um pouquinho de cuidado na primeira semana em decorrência disso. Aqueles pais que têm uma flexibilidade no trabalho, do tipo de, olha, meu filho está entrando, é a primeira semana, eu tenho uma questão de adaptação, ótimo, ele não precisa se preocupar. Mas aqueles que não têm essa flexibilidade, é importante que o pai e a mãe comuniquem, né, ao gestor que de repente ele vai precisar se ausentar em algum momento, porque está na adaptação escolar do filho e ele pode ser chamado. Então é bacana que os pais também tomem esse cuidado para poder atender a demanda do filho. Muito bem. Então, para a gente fechar, vamos reforçar essas dicas aí. Vamos. Quando a gente fala de adaptação escolar, Nielke. Levar as crianças, de repente, para conhecer a escola, ir caminhando com ela até lá. Se for uma criança muito pequena, algum objeto que possa lembrar a casa, lembrar a família. Combinar de que, se estiver na escola, os pais dizer aonde é que está no cantinho da escola para a criança, né? Buscar não vou dizer pré-adolescente, mas aqueles de 8 anos, às vezes tem uns que ainda têm uma dificuldade quando muda de cidade, né? A questão do tempo, se você combinou de chegar a tal hora, esteja lá presente, é muito importante. E o mais importante, os pais lembrarem que a melhor escolha eles já fizeram. Eles pesquisaram, eles buscaram, então assim, tenho certeza que eles não irão deixar o filho em qualquer lugar, eles fizeram a melhor escolha. Então confia neles, confia no filhinho deles, que vai dar tudo certo. É legal você trazer isso, porque às vezes a gente foca tanto na criançada, né, nos pequenos, e muitas vezes eles estão bem mais tranquilos de verdade do que os pais. Os pais é que estão aí ó, sentindo, sofrendo, mas é isso que a Nielke falou. Você pesquisou bastante para escolher a escola, você viu referências, você foi lá, você conheceu o espaço, então calma, vai dar certo, né? E é aquele momento que é necessário que todo mundo vai precisar passar. Isso, é um crescimento. É um crescimento. São fases da vida. Sofre, às vezes sofre, mas vai fazer o quê, né? Acontece. Faz Nielke, quem quiser saber mais, quem quiser mais dicas, como é que pode entrar em contato? Nas redes sociais, pc.nielkenóbrega, tem várias dicas legais, tanto de adaptação escolar, quanto de outras temáticas que envolvem o universo de criança e adolescente. Muito bem. Obrigada, Norma. Adeus. Você é maravilhosa. Obrigada. Viu? Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, tem muita coisa boa para rolar aqui ainda no programa, tá? Não sai daí, não. A gente volta já já.